Professora Valdina Gomes, mais uma videoaula para vocês. E nesta videoaula especial a gente vem com uma revisão, uma maneira de tentar auxiliá-los para vocês responderem a prova de vocês com qualidade e proficiência necessária para tirar uma boa nota. E antes de irmos para o nosso roteiro, conforme indicação, não vai ser agenda, que nós não chamamos de resolução de atividade, vamos para a nossa acolhida. Eu trago para vocês um texto de Victor Hugo, que ele diz assim: desejo. Desejo primeiro que você ame, e que amando também seja amado, e que se não for, seja breve em esquecer, e que esquecendo, não guarde mágoa. Desejo, pois, que não seja assim, mas se for, saiba ser sem desesperar-se. Desejo também que tenha amigos, que mesmo maus e inconsequentes, sejam corajosos e fiéis, e que pelo menos num deles você possa confiar sem duvidar. E que possa ter também inimigos, nem muitos, nem poucos, mas a medida exata, para que algumas vezes você se interpele a respeito de suas próprias certezas, e que entre eles haja pelo menos um que seja justo, para que você não se sinta demasiadamente seguros. Depois desejo que você seja útil, mas não insubstituível, e que nos maus momentos, quando não restar mais nada, essa utilidade seja suficiente para manter você de pé. Desejo ainda que você seja tolerante, não com os que erram pouco, porque isso é fácil, mas com os que erram muito e irremediavelmente, e que fazendo bom uso dessa tolerância, você sirva de exemplo aos outros. Desejo que você, sendo jovem, não amadureça depressa demais, e que, sendo maduro, não insista em rejuvenescer, e que, sendo velho, não se dedique ao desespero, porque cada idade tem o seu prazer e a sua dor, e é preciso deixar que eles escorram por entre nós. Desejo, por sinal, que você seja triste, não o ano todo, mas apenas um dia, mas que nesse dia descubra que o riso diário é bom, o riso habitual é insosso e o riso constante é insano. Desejo que você descubra, com o máximo de urgência, acima e a respeito de tudo que existem oprimidos, injustiçados e infelizes, e que estão à sua volta. Desejo, outro sim, que você tenha dinheiro, porque é preciso ser prático, e que pelo menos uma vez por ano coloque um pouco dele na sua frente e diga: isso é meu, só para que fique bem claro quem é o dono de quem. Desejo também que nenhum de seus afetos morra, por ele e por você, mas que se morrer, você possa chorar, sem se lamentar, e sofrer sem se culpar. Desejo, por fim, que você, sendo homem, tenha uma boa mulher, e sendo mulher, tenha um bom homem, e que se amem hoje, amanhã e nos dias seguintes, e quando estiverem exaustos e sorridentes, ainda haja amor para recomeçar. Se isso acontecer, não tenho mais nada a desejar. Autor Victor Hugo. Então, né, após aí esse texto de reflexão, nós vamos para nosso roteiro, em que ele nos dá, né, o que foi passado para vocês antecipadamente, que é a transitividade verbal e a preposição, que é o que vai estar na prova de vocês. Nossa prova tem 15 questões, dividida em leitura e gramática, né, leitura, interpretação de texto e gramática. Na outra videoaula, nós fizemos considerações para que vocês possam fazer a boa prova, né, baseada na leitura. E a gente vem com a transitividade verbal. A transitividade verbal é a relação estabelecida entre o verbo e outros termos da oração, caracterizando como transitivo direto, transitivo indireto ou bitransitivo. Né? Aí nós temos o transitivo indireto, direto, direto indireto e o intransitivo. A transitividade verbal na prática, né? Olha aí. Observe os verbos em destaques a seguir. Nossos pais viajaram. Nossos pais planejaram a viagem. Nossos pais gostaram da viagem. É possível notar que a relação de sentido dos verbos das orações acima com os outros termos de suas respectivas orações ela é diferente. O sentido do verbo viajaram, por exemplo, não necessita de nenhum outro complemento, pois está contido no próprio verbo. Nossos pais viajaram. Ponto final. Não nos dá margem para questionar nada. Por outro lado, os verbos planejaram e gostaram, eles necessitam de mais um termo para completar seu sentido. Ou seja, há uma relação de subordinação entre os verbos e seus complementos. Né? Eles precisam de outras palavras para fazerem sentido. Quando essa relação acontece sem a presença de preposição entre o verbo e seus complementos, o verbo ele é classificado como transitivo direto. Ele não derrubou meu livro. Ele não derrubou o quê? Meu livro.
Perceba que ao desmembrar o verbo de seu complemento, o verbo permanece com sentido incompleto, o que significa que existe a necessidade de complementar o seu sentido com outro termo. Um minutinho. O sentido possui um movimento, um trânsito para outro termo. Ele não derrubou. O quê? Por esse movimento de sentido para outro termo, o verbo da oração acima é caracterizado como transitivo. A ação, ela transita, ela precisa de complemento. Agora observe o tipo de pergunta que fazemos para saber se é necessário um complemento verbal. Ele não derrubou. O quê? Meu livro. Na construção dessa pergunta e da resposta, não há presença de preposição, pois o movimento do verbo para o seu complemento ele é direto. Ou seja, a transitividade é direta. Assim, o verbo derrubar é um verbo transitivo direto. Quando nessa relação, agora o indireto, há a presença da preposição entre o verbo e seus complementos, o verbo é classificado como transitivo indireto. Ela necessitava de sapatos novos. Perceba que ao desmembrar os verbos de seus complementos, eles ficam com sentido incompleto, mostrando a relação de subordinação entre esses dois termos de oração. Ela necessita, quem necessita de algo ou de alguém. Por esse movimento do sentido para outro termo, esse verbo é também caracterizado como transitivo. Agora, note a diferença da pergunta feita ao verbo para conseguirmos o complemento verbal. Ela necessita de quê? De sapatos novos. Veja que, nesse caso, a construção da pergunta e do complemento possui a presença da preposição de, caracterizando o movimento indireto entre o verbo e o seu complemento, ou seja, uma transitividade indireta. Assim, o verbo necessitar, ele é um verbo transitivo indireto. E pode ter os dois também, transitivos diretos e indiretos. Existem alguns verbos que possuem bitransitividade, ou seja, a relação de subordinação com seus complementos ocorre de forma direta e indireta ao mesmo tempo. Minha mãe deu um brinquedo ao meu irmão. Perceba que o verbo deu necessita de duas perguntas para que tenhamos o seu complemento. Minha mãe deu o quê? Um brinquedo. A quem? Ao meu irmão. Essa primeira pergunta, sem a presença da preposição, caracteriza a transitividade direta, sétimo ano. E a segunda pergunta, com a presença da preposição a, caracteriza a transitividade indireta. Outro exemplo, Pedro agradeceu. O quê? O adiantamento. A quem? Ao diretor. Viu como é fácil? E temos o intransitivo. Contudo, se o sentido do verbo não depender de nenhum outro complemento, então o verbo será intransitivo. Finalmente, vamos analisar a atitude de verbos que contêm o sentido completo, ou seja, não possuem a necessidade de complementos verbais. Meu pai voltou, me casei, a criança caiu. Note que esses verbos possuem sentido completo e não necessitam de nenhum trânsito para um outro termo da oração, ou seja, verbos intransitivos. E aí, entendido essa relação de transitividade, a gente vem para a relação da preposição. Como o próprio nome diz, preposição é um termo que ocupa uma posição anterior. Na prática, isso significa, sétimo ano, que se posiciona sempre antes de uma palavra, estabelecendo uma relação de subordinação com o termo principal. Esse vocábulo pode ligar tanto os nomes a seus complementos quanto os verbos a seus objetos. O que é, então, a preposição, professora? É uma palavra invariável, ou seja, não é alterada nem em singular, nem plural, nem masculino, nem feminino. Obrigatoriamente deve estar antes de um termo, que pode ser substantivo, adjetivo, verbo ou advérbio, colocada nessa posição. É capaz de estabelecer uma relação de dependência entre esse termo e um principal. Essa relação pode ser de posse, de modo, de lugar, de causa, fim, entre outras. Como seria, professora, essa classificação das preposições? As preposições dividem-se em dois grupos, essenciais e acidentais. As essenciais, sétimo ano, são aquelas que sempre foram preposições. Por exemplo, a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Já acidentais são palavras de outras classes gramaticais, que passaram a funcionar também como preposição.
conforme, consoante, segundo, mediante, como, durante, exceto, fora. Há um traço distintivo entre as essenciais e as acidentais. As essenciais regem pronome oblíquo, a mim, contra si, de ti. As acidentais são usadas com pronome no caso reto, como tu, conforme eu, segundo ele. Certo? Então, essa, foi a nossa revisão. Professora, mas se eu tiver alguma dúvida, não quiser ver os slides, aí você vai lá para a sua gramática. A sua gramática na página 121, nós temos aí a predicação, a transitividade verbal. Aí, quando você passa, você vai encontrando a predicação dos verbos, certo? Os complementos verbais, vai ter a semântica e o discurso, E você vai chegando a essas relações de transitividade, certo? De encontrar os objetos e essas relações que eles mantêm entre si. Bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Desejo para vocês uma boa prova e que vocês possam resolver a prova com bastante calma. Um abraço carinhoso e até a nossa próxima videoaula.